Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano, eu sou aluno do curso de Matemática, segunda licenciatura, da Faculdade Uninter, e hoje eu quero falar um pouco sobre fração. Fração é um tema que está no nosso cotidiano, né? Gostando ou não de matemática, ele está presente no nosso dia a dia. E eu quero, de maneira simples e didática, no decorrer dessa aula, eh, explicar um pouco sobre fração, para que possamos compreender melhor e quem sabe até, para quem não gosta, gostar um pouco mais desse tema, certo? Nós vamos falar um pouco sobre a classificação de fração, sobre as frações equivalentes e sobre as quatro operações básicas, de uma fração, que seria a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, para começar, nós vamos falar um pouco sobre o que é uma fração, Fração, a gente pode dizer que é um modo de representar as partes pela qual um objeto foi dividido. Então, toda fração, ela tem a representação de uma ou mais partes de algo, que foi dividido em partes iguais. E também de uma divisão em que o numerador, ele equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Por isso que ele é representado dessa maneira, A sobre B, que é a mesma coisa que A dividido por B. Lembrando que A e B, eles são números naturais, ou seja, de 1 até o infinito, positivo. E que B, ele tem que ser diferente de zero, certo? Então, lembrando que fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, certo, pessoal? Vamos mais adiante? Então, como eu disse, fração é dividir algo em partes iguais. Dentre essas partes, consideramos uma ou algumas conforme o nosso interesse. Tá vendo esse exemplo? Vamos supor que é uma barra de chocolate, certo? E nessa barra, uma pessoa, comeu, dividiu em 4 pedaços, certo? E comeu 3. Numericamente, a gente representa esse desenho da seguinte maneira: 3 sobre 4, certo? Isso significa que se dividirmos chocolate em 4 partes iguais, uma pessoa comeu 3, certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixe um comentário, que aí posteriormente a gente vai estar tentando esclarecer melhor, certo? Como se lê uma fração? Certo? Não é muito difícil, né? 1/2 é 1 sobre 2, 1/4, 1 sobre 4, 1 sobre 9, a gente lê 1/9, 2 sobre 5, a gente lê 2/5, 15 sobre 9, a gente lê 15/9, E 1 sobre 1000, por exemplo, a gente lê 1/1000, tá certo, pessoal? Voltando aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação das frações. Elas são classificadas de 3 maneiras, Como uma fração própria, imprópria e aparente. O que quer dizer? Quando uma fração é própria, o numerador ele é menor que o denominador. Por exemplo, 2 sobre 3, 1 sobre 4, 3 sobre 5. Então, na fração própria, o numerador ele é menor que o denominador, certo? Já na fração imprópria, o numerador ele é maior ou igual ao denominador. Por exemplo, 4 sobre 3, 5 sobre 5, 6 sobre 4. Então, na fração imprópria, o numerador, que é o númerozinho que fica em cima, ele é maior ou igual ao denominador, que é esse númerozinho que fica embaixo, certo? Já na fração aparente,
O numerador, ele é múltiplo do denominador. Vamos ver o exemplo? Vamos supor, 6. O 6, ele é um número múltiplo de 3. É um exemplo de fração aparente. Outro exemplo, 24 sobre 12, certo? 8 sobre 4. Então, na fração aparente, o numerador, ele é um número múltiplo, né, do denominador. Tá tudo bem até aí, pessoal? Lembrando que qualquer dúvida, né, vocês podem deixar nos comentários, que lá eu estarei respondendo. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar um pouco sobre frações equivalentes. O que seria uma fração equivalente? São aquelas frações que representam a mesma parte de um todo. Vamos, por exemplo, aqui, nesse símbolo, esse círculo, nós temos um círculo, né, dividido em duas partes, em que uma está pintada. Então, numericamente, nós temos 1/2. Nesse outro, nós temos um círculo também, né, que foi dividido em 4 partes, das quais 2 estão pintadas. Então, aqui a gente tem 2/4. Esse outro círculo, ele foi dividido em 8 partes iguais, né, teoricamente iguais, né, porque não está muito bem certinho, mas teoricamente são iguais. E dessas 8 partes, 4 estão pintadas. Então, nós temos aqui 4 sobre 8. O que a gente observa aqui? Que todos, né, o 1/2, ele tem a mesma equivalência do 2/4, porque o círculo está dividido no meio, metade está pintado. Né? A diferença é que no segundo aqui, ele foi dividido em 4 partes, e no terceiro em 8 partes. Então, para encontrar uma fração equivalente, a gente deve multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, certo? Vamos supor, nesse primeiro aqui, exemplo de 1/2. Para chegar a 2/4, o que a gente fez? A gente multiplicou, né? Multiplica tanto o de cima quanto o de baixo por 2. Então, 1 vezes 2 dá 4, dá 2, desculpa, e 2 vezes 2 dá 4, certo? Para chegar no 4 sobre 8, a gente multiplicaria, no caso aqui, o 1/2 por 4, né? Que aí ficaria 1 vezes 4, 4, e 2 vezes 4, 8. Então, fração equivalente é isso, né? São números, né, que representam a mesma parte de um todo. Certo? E lembrando que para encontrar essas frações, a gente deve multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural. E esse número, gente, ele tem que ser diferente de zero, certo? Porque todo número multiplicado por zero dá zero, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a subtração e adição de fração, né? No caso de subtração e adição, nós temos dois casos diferentes. O primeiro é quando os denominadores, ou seja, aquele númerozinho que fica embaixo, são iguais. Vamos ver um exemplo aqui. 4 sobre 7 mais 2 sobre 7. Para somar frações com denominadores iguais, é muito simples. Basta a gente somar os numeradores, né? Vamos supor que 2 mais 4 é 6. E conservar, ou seja, repetir o denominador. Então, a gente repete aqui embaixo o 7, certo? A mesma coisa a gente vai fazer no caso de uma subtração cujo os denominadores, né, são iguais. 5 menos 2 é 3. A gente repete e conserva o 7, né? No caso, a gente repete o denominador 7. Certo, pessoal? É bem simples, né? Quando o denominador
são iguais, né? Que basta repetir ele, conservar e resolver a operação com os numeradores, certo? E isso lembrando que é no caso de adição e subtração, certo? Mas e quando os denominadores são diferentes? O que a gente faz? Vamos ver um exemplo aqui, gente. Vamos por 4 sobre 5 mais 5 sobre 2. O que a gente faz quando o denominador ele é diferente? Nesse caso, a gente vai ter que calcular o MMC dos denominadores, ou seja, a gente vai ter que igualar os denominadores. Quando a gente calcula o MMC, o denominador fica igual, certo? Então, depois de calcular o MMC, o resultado será um novo denominador, certo? Aí, depois de igualar esses denominadores, é necessário a gente ajustar os numeradores. E para a gente fazer esse ajuste, basta pegar o resultado do MMC, dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador, certo? E esse processo a gente vai fazer com as duas, nesse caso desse exemplo aqui, são duas frações. Vamos primeiro calcular o MMC de 5 e 2. A gente primeiro, 2 dividido, 5 não dividido por 2, a gente repete. 2 dividido por 2 é 1. Morreu. 5 dividido por 5, 1, a gente repete. E agora a gente multiplica, né? Esse resultado é 10. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o resultado do MMC e ajustar com a fração antiga. Então, a gente pega 10, divide por 5, que 5 é o denominador antigo, e multiplica pelo numerador antigo. Então, 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 5, 25. Percebe que a gente conseguiu igualar os denominadores? Então, agora é só a gente realizar o procedimento anterior, né? Repete o denominador e realiza a soma do numerador. 8 mais 25, 33. Então, esse é o resultado final, 33 sobre 10. A mesma coisa, né? Se a gente fosse fazer uma subtração, certo? Vamos resolver esse exemplo aqui de subtração, né? 4 sobre 6 menos 2 terços, certo? Vamos fazer o mesmo procedimento anterior, a gente calcula o MMC de 6 e 3, né? 6 divide por 2, dá 3, 3 não divide, a gente repete, divide por 3, ambos dividem por 3, então 1, 1. A gente multiplica depois 2 vezes 3, dá 6. Aí a gente vai fazer o procedimento de igualar aqui, né? 6 e 6. Agora a gente vai voltar a fazer aquele procedimento lá de multiplicar, dividir o resultado do MMC pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador antigo. Então, 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 4, 4. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. Resolvendo, 4 menos 4, 0. 0 sobre 6. E o resultado final acaba sendo 0, porque 0 dividido por 6 é 0, certo?
certo, pessoal? Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre a multiplicação de frações, né? Na multiplicação de números fracionários, a gente deve multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então é bem simples. A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, certo? Vamos ver esse exemplo aqui. 8 vezes 4 é 32. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 7, 42. Então, na multiplicação, não tem muito segredo. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. É bem simples, certo, pessoal? Lembrando, mais uma vez, que caso tenha dúvidas, né, só deixar um comentário que posteriormente a gente estará respondendo, certo? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão de frações, certo? Para calcular uma divisão de fração é bem simples também. Basta a gente copiar, né, a primeira fração e trocar o sinal de divisão pela multiplicação e inverter a segunda. Como assim? É simples. A gente deve multiplicar, a gente na verdade deve repetir a primeira, inverter o sinal de divisão para multiplicação e também inverter a segunda fração. Vamos ver aqui no exemplo para ficar mais claro, né? A gente tem 4 sobre 8 dividido por 4 sobre 3. A gente vai repetir a primeira, 4 sobre 8, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Aí a gente inverte aqui. Ao invés de ser 4 sobre 3, vai ser 3 sobre 4, certo? E depois calcula, né? 3 vezes 4 é 12. 8 vezes 4, 32. Vamos ver esse outro exemplo, para a gente fixar bem. Repete a primeira, né? 8 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Coincidentemente, ficou a mesma segunda aqui da de cima, mas vamos lá. 3 sobre 4, que é igual a 3 vezes 8, 24, sobre 3 vezes 4, 12. Então é isso, pessoal. Assim, espero ter ajudado, espero ajudar, né, dessa maneira bem simples, né, didática, né, ajudar todos a compreender mais um pouco sobre fração, né, sobre as suas classificações, sobre como se lê, né, e um pouco sobre a divisão, multiplicação, adição e subtração de frações, certo? Lembrando, dúvidas, só deixar os comentários que logo logo estarei respondendo, né? Curta esse vídeo, compartilhe, vamos divulgar para que mais pessoas possam ter acesso, né, a essa maneira bem simples, né, de se aprender fração. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.